é um patrimônio, que se chama de patrimônio material do Piauí. O que tem produzido em termos de beleza é uma fartura. E agora nós vamos conversar no Cadeira na Calçada com um cidadão que teve a coragem de utilizar a literatura de cordel nas ciências exatas. Imagina, o cara é professor de física, é mestre em física, inclusive a tese dele é sobre o aproveitamento do cordel no ensino das ciências exatas. Estou falando do professor Wilson Sarai. Vamos começar com ele agora no Cadeira na Calçada. Chega aí, Wilson, por favor. Seja bem-vindo, meu irmão. Se avança aí. Prazer estar com vós, Messê, aqui. Sente aí. Bom, vocês estão vendo que o Wilson anda sempre caracterizado. Esse chapéu, os alunos lá na escola tiram o maior sarro com a cara dele. O Wilson é um estudioso da literatura popular, da cultura popular e principalmente de Luiz Gonzaga. Como é que nasceu essa paixão pela cultura popular e especificamente pelo Luiz Gonzaga, Wilson? Olha, eu era estudante universitário de física, estava num congresso no Rio Grande do Norte, de profissionais de física e estudantes. E lá, José Leite Lopes, que foi o primeiro físico, primeiro doutor em física no exterior, disse que queria ter uma conversa só com os estudantes. E lá ele falou uma coisa que me marcou, né? Eu tinha 20 anos de idade, né? Que ele foi o primeiro físico, o único físico na época exilado, né, pelo regime militar, e disse: quando você cansar de estudar física, que física machuca a gente demais, é muito dura, leia sobre a sua história, sobre a sua cultura, leia filosofia, sociologia. E aquilo ficou martelando, né? No meu ouvido, eu só queria física. Eis que em 87 eu fui para a Missa do Vaqueiro, com o nosso saudoso Hélio Paiva e o professor Carlinho, que hoje é professor da UNB. E lá vendo aquela figura emblemática do Gonzagão, me impressionou aquilo, né? E o Hélio, rapaz, vamos estudar Luiz Gonzaga, procura Luiz Gonzaga que você vai ficar se impressionar com a vida desse homem. Foi aí que comecei a comprar um livro, comprei um disco, ia devagarzinho, estudante, né? Pouquinha coisa. Começamos a nos profissionalizar, ganhar um pouquinho mais de dinheiro e foi juntando e juntou a obra que nós temos de mais de 500 itens relativos a Luiz Gonzaga. Realmente é um poço sem fundo, professor Sinésio, estudar Luiz Gonzaga. Nós conseguimos. Eu costumo dizer, Wilson, que é o padroeiro dos cantores em dificuldade. O show está ruim, canta Riacho do Navio, o show dá uma levantada, não é verdade? O cidadão está ruim das pernas, está sem dinheiro, faz uma gravação só com Luiz Gonzaga e levanta a espinhela. Realmente é um santo protetor, é o padroeiro do Nordeste, não é o Padre Cícero, não. O padroeiro do Nordeste é Luiz Gonzaga, eu não tenho a menor dúvida. Sim, mas onde é que você enfiou esse cordel? Olha, aqui está a tese dele, é a tese de mestrado, é uma dissertação ou tese que se chama? Dissertação. Dissertação de mestrado, e é instigante, ele utiliza permanentemente poetas populares, inclusive do Piauí, até um deles, que tem cabeça branca e fala besteira aqui nesse programa, ele utiliza textos de autores do Piauí, autores nordestinos, para explicar a física. Como é que você consegue juntar as pontas nesse negócio aí, meu irmão? Olha, isso aí eu fui mestrado no Rio Grande do Sul, institucional. Sou professor do Cefet, né, o IFP, né, na época da Cefet, e institucional. Como a gente trabalhava com cultura popular, com Luiz Gonzaga, pesquisa em Padre Cícero, Lampião, e nós gostamos muito de literatura de cordel, temos uma coleção de uns 4, 5 mil exemplares, né, de cordel. Eu, poxa, o mestrado é em ensino de ciências e matemática. Eu tenho que fazer alguma coisa ligada à cultura. Estou trabalhando com isso, então nós tentamos fazer o uso da literatura de cordel no ensino de ciências, no ensino fundamental. Foi difícil, né? Na hora eu comecei a pensar como é que ia fazer, mas nós tivemos a ideia de tentar provar que realmente o cordel facilita o aprendizado. Todo mundo fala isso, né, Sinésio? Verdade. Que você, aquela brincadeirinha, você conta uma história para um aqui, vai chegar no final da fila, já é outra história. Mas se contar em verso, chega igualzinho. É, absolutamente igual. É impressionante isso, né? Não por acaso, os grandes textos que permaneceram, Wilson, foram escritos em verso. Até mesmo os textos bíblicos eram escritos em verso. Você pega Homero, o que ele escreveu lá, continua porque ele escreveu em verso. A perenidade da poesia é uma coisa fora do comum, não é verdade? Exatamente, isso que a gente queria provar. E aí ele ficou na dúvida como é que nós íamos fazer isso. Pegamos uma turma de 7ª série, que estava com notas altas, uma turma de 7ª série com notas baixas, chamamos o professor, a professora Vânia, inclusive, ela ministrou a aula sobre sistema endocrinológico numa turma, sistema excretor numa turma, e na outra turma. Só que uma usando cordel e outra sem usar literatura de cordel. Né? Só usou o cordel e mandou me estudar por cordel. Né? O Pedro Costa, né, versificou o texto em prosa, né, do livro de ciências, e aplicamos
o questionário, uma prova, logo depois, sem eles saberem, os estudantes. Quando a gente foi ver o resultado, eu não tinha... Assombrosamente superior. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul com essa pesquisa, que passou pela estatística, o pessoal da estatística veio falar comigo. O que você fez? Que metodologia foi que você usou para provar o quê? Qual a metodologia? Como é que você fez para poder subir essa nota tão grande, o cordel? E foi provado realmente, cientificamente, uma dissertação de mestrado, que o cordel realmente facilita. Então, foi a prova concreta, é a primeira vez no Brasil que se faz um trabalho desse tipo. O que o Wilson está dizendo aí é uma grande verdade. Eu confesso a vocês que a primeira coisa que eu li na minha vida foi um folheto, e eu só aprendi a ler, se é que aprendi, porque eu queria ler folhetos. Não havia literatura nenhuma onde eu nasci, absolutamente nada. Quando eu descobri o folheto de cordel, imediatamente eu enveredei por esse caminho, e no momento em que eu li o primeiro texto de cordel, eu já sabia que o caminho seria por aí. Bom, evidentemente eu fiz muitas outras coisas, mas sempre que eu quero dizer alguma coisa diferente, eu recorro ao cordel, porque é incrível como é fácil você dizer as coisas utilizando a literatura de cordel, não é? É fácil você quando está pronta, né? Para fazer que Sim, é o negócio. não, fazer outra coisa. Né? Fazer é muito difícil. É uma da arte que eu fico mais impressionado. A cantoria, né? Obviamente, que sai na hora, né? O improviso. O improviso é fantástico aquilo, né? Porque a métrica tem que ser a mesma, mesmo número de sílabas, número de versos. E pouca gente sabe disso, né? E a pessoa também cordeliza, né? Porque tem que ter toda uma estrutura, todo um arcabouço em cima da poesia. E é muito complicado. Agora, quando você memoriza uma estrofe, você não esquece mais nunca. Não esquece. Vejam vocês, nós nordestinos, os sulistas, né? Essa expressão sulista é ótima, o Gonzaga usava isso, né? Os sulistas riem de nós, que nós falamos cantando. A língua portuguesa é a língua mais musical que existe no mundo. Não por acaso, o primeiro texto escrito em português foi uma canção, uma cantiga de amor. Paio Soares Taveroz. Então, nós nordestinos falamos cantando e nós deveríamos ter um enorme orgulho disso. Vocês querem ver uma coisa curiosa? O meu amigo Seraina, pode contar, ele tem 7 sílabas. Aqui sentado comigo, 7. É professor e amigo, 7. Eu poderia passar essa entrevista todinha fazendo verso heptassílabo contigo aqui. Quer dizer, é uma questão de ouvido, é só educar o ouvido. Tem uma medida que você não precisa estar contando nos dedos. Entendeu isso? A coisa flui naturalmente. Agora precisa educação, o ouvido tem que estar educado. E essa batida, né? essa Sim, cadência é que marca o ouvido. Você tem o ouvido, você tem a percepção da rima, que é uma coisa que fascina, e tem a musicalidade natural do cordel. Do cordel. Bem, então vocês estão vendo, esse trem vai virar um livro brevemente, nós vamos estudar como é que nós vamos transformar isso num livro, mas é uma tese, no mínimo, curiosa. Na pior das hipóteses, você deve verificar para dizer, esse cara é muito maluco mesmo. Afora isso, o Wilson faz um programa de rádio. Como é o nome do teu programa aí? O programa é A Hora do Rei do Baião, na FM Cultura Já faz há muito tempo, né? Há 5 anos fazemos o programa, toda quinta-feira, 8 horas da noite. E veja, não esgota. Não esgota. Toda vez ele apresenta uma faceta nova. Ele agora acabou de descobrir o quê? Uma fotografia do Luiz Gonzaga numa parada de 7 de setembro em Picos. Isso, essa fotografia está com um tempo. Foi um amigo nosso, o Bento, que nos forneceu lá, que é o maçom, ele desfilando na maçonaria no 7 de setembro. Então, o estudar Gonzaga é um poço sem fundo. Sim, é verdade. E nesse programa dessa semana, né, que é reprisa domingo, nós vamos colocar o Gonzaga tocando alguns instrumentais que o pessoal não acredita, né? Cachoeiro do Tapemirim, né? Meu Pequeno Cachoeiro, né? O que todo mundo acha que o Gonzaga cantou isso, para não dizer que eu não falei das flores, o Gonzaga gravou isso, né? Agora, uma coisa curiosa, vejo como os valores mudam com o tempo. As gravadoras, as primeiras investidas do Luiz Gonzaga na área da música, os caras não queriam gravar o Luiz Gonzaga cantando, não. Era só instrumental, porque a voz do Luiz Gonzaga era feia. Você imagine isso, o conceito de feio e de bonito, que coisa mais doida, né, cara? O problema na época, professor Sinésio, é que quem cantava na época? Orlando Silva, Carlos Galhardo, Francisco Petrônio, bom... Nelson Gonçalves, aqueles vozeirões enormes e tudo. E o Gonzaga queria cantar e não deixava. Ele fazia já shows cantando. Em 1941 ele gravou o primeiro disco dele, instrumental, né? Véspera de São João de um lado e no outro, numa serenata. E não deixava ele cantar. Em 1945 ele apelou. Ele foi na outra gravadora e pediu. Os caras, vem pra cá que tu canta. Aí chegou na RCA e disse, os caras lá querem que eu cante.
Né? Apelou mesmo, né? Apelou, isso aí. 4 anos só gravando disco instrumental. Ele gravou mais de 100 músicas instrumentais. E olhe bem, aqui para nós, com todo respeito, o Luiz Gonzaga nem era um grande sanfoneiro. Né? Se você compara o Luiz Gonzaga com o Sivuca, por exemplo, não dá para comparar, não é? Não chegava nem aos pés, evidentemente não. Agora, a melodia, a riqueza do ritmo, essa história de que os camaradas fizeram hip hop, que os camaradas falam... O Luiz Gonzaga conversava no ritmo durante uma semana inteira sem sair, né? Na batida de um shot, né? Pum, pum, e ele está lá, contando uma história. Quando ele conta a volta dele, já famoso, para visitar Januário, ele passa meia hora conversando, né, sem sair do ritmo, né? Aquilo, Wilson, é simplesmente fantástico, né? O pessoal do hip hop, quando conhece Jackson Pandeiro, eles viram que quem inventou o hip hop não foi ele. Imagina o que aquele Jackson cara fazia, fazia, né? Isso já há muito tempo, né? Absolutamente extraordinário. Meus irmãos, a conversa tá boa, mas a televisão tem tempo. Pedro, traga aí uma cavina para ele comemorar aqui a presença do Wilson nesse programa, hein, meu irmão? Vamos embora. O Pedro, quando vem mulher, ele vem de paletó, um paletó de crente que ele herdou aí. Agora, quando vem homem, ele vem com esse negócio aí. Wilson, todo sucesso do mundo para você. Minuto só, já teremos Língua Viva. Minhas irmãs, meus irmãos, no quadro Língua Viva de hoje, eu respondo a uma pergunta do Anfrísio Silveira, que me pergunta o seguinte: professor, a palavra é Paraolimpíadas ou Paralimpíadas, como dizem os repórteres da Globo? Meu irmão, o que está dicionarizado, inclusive no vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, é Paraolimpíadas. É a grafia que nós temos no português do Brasil. Mas, antes de explicar o porquê dessa